uma vez estamos aqui na Escola Ministerial, procurando, através de estudos baseados no livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas, acrescentar à nossa fé coragem para que nós possamos ensinar as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Eu espero que você esteja sendo abençoado e que você possa estar aprendendo muito mais sobre Jesus Cristo. Vamos então à nossa aula. Começaremos lendo o capítulo de João, livro de João, capítulo 21. Nós vamos iniciar essa leitura e nós vamos ler até o verso até o verso 22. Melhor, 22, isso mesmo. Nós vamos ler esse texto e eu espero que você também possa acompanhar essa leitura. E começa assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e o pão. Jesus disse: "Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?" pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor," respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então alimente os meus cordeiros," disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor," disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas," disse Jesus. Pela 3ª vez, ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo, a verdade.
Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Nós estamos estudando, como já falamos, livro Paixão pelas Almas. Nós temos feito estudos baseados nesse livro, e o capítulo no qual nós estamos estudando é o capítulo 4, que chama-se Poder do Alto. Quando pensamos em poder do alto, pelo menos eu penso poder de Deus, né? Ou poder que não é da terra, alguns poderiam dizer. Nós temos falado a respeito desse poder como algo que Jesus Cristo prometeu que daria à sua igreja. Ele falou: não vos deixarei órfãos, né? Enviarei sobre vós o Espírito Santo. E nós já lemos em nossos estudos o livro de Atos, no qual relata a descida do Espírito Santo. Também lemos que Deus se comunica conosco, né? Através de Atos dos Apóstolos. Nós também já falamos sobre isso. E nós temos falado nessa lição do capítulo 4, Poder do Alto, a respeito de o que Deus quer que você e eu façamos. A direção do Espírito de Deus. Muitas pessoas não conseguem enxergar, né, o Espírito de Deus como algo que está próximo, algo que o ajuda, que o auxilia. Nós estamos procurando mostrar nas Escrituras que justamente o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita para aquilo que nós precisamos fazer, que é ensinar as pessoas. Logo no primeiro slide você viu um trecho de João 21:17 que diz o seguinte: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: então alimente minhas ovelhas. Nós separamos este capítulo, a maioria dos capítulos que nós temos estudado são capítulos que são citados no livro de Oswald Smith, e nós procuramos trazer então alguns estudos, algum ensinamento para fortalecer a fé da igreja. Mas nós vamos iniciar então nesse capítulo 21, a partir do versículo 1 ao 13, que nós já lemos, que fala que quando Jesus apareceu, né, novamente a seus discípulos, se não me engano era a terceira vez que Jesus Cristo, após ressuscitado, tinha aparecido, né? Eu acho que o texto fala sobre isso. E os discípulos, antes desse acontecimento, eles estavam provavelmente sem saber o que fazer, eles estavam paralisados, né? Parece até que nós, como nós hoje, estamos praticamente paralisados com toda essa questão da pandemia no mundo. E a primeira coisa que Simão pensou em fazer foi: eu vou pescar. Bom, era o sustento dele. Não podemos esquecer que ele, João, Tiago, eram pescadores. E Jesus Cristo tinha os chamou para serem pescadores de homens, pescadores de gente. Você pode não ser o pescador, na realidade, de fato, né, pescar peixe, mas o convite para ser pescador de gente continua. Jesus Cristo continua chamando a cada um de nós para sermos pescadores de gente. E aconteceu o quê? Ele, Pedro e mais outros, provavelmente da mesma profissão, né, foram pescar. E provavelmente você já ouviu isso em mensagens, em sermões. Eu já ouvi isso de milhões de vezes,
E diz o seguinte, que eles pescaram a noite toda e não encontraram nada. Bom, pescadores experientes, sabiam onde tinha peixe, né? Pode acontecer de fato de não conseguir pescar nada, mas isso chamou a atenção, né, de todos que leem a Bíblia, leem esse texto. A mim, provavelmente a você também chama a atenção. Não conseguir pescar nada. Às vezes a nossa vida está assim. Não conseguimos pescar nada. Se nós somos pescadores de gente, por que não conseguimos pescar gente? Aí nós vamos voltar àqueles problemas. Ou eu não sei falar com as pessoas, eu não sei o que eu vou dizer, eu sou tímido, eu não conheço a Bíblia como muitas pessoas conhecem, e nós já falamos sobre isso. O que você precisa é compartilhar aquilo que você está vivendo. Compartilhar aquilo que você lê na sua palavra, na palavra de Deus, e compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você constrói um relacionamento com Deus, com certeza você vai ter algo a compartilhar. Bom, quando casei com a minha esposa, nós éramos de realidades diferentes, famílias diferentes, vivências diferentes. E começamos a conviver, começamos a ver aquilo que um gostava, que o outro gostava, os erros um do outro, as coisas que tiveram que se encaixar. Mas eu posso falar para você que eu conheço a minha esposa. Depois de 25 anos, né, eu posso dizer, puxa, eu conheço a Márcia e tenho a alegria de conviver com ela. E se, porventura, se tivesse a tristeza, é o que eu ia falar, é tristeza. Mas eu digo, eu tenho alegria de conviver com ela. Por quê? Pela nossa intimidade, pela nossa comunhão, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós passamos, pelas vitórias, pelas lutas. Agora eu pergunto a você, se eu consigo isso com a minha esposa, será que eu não consigo isso com Deus? Você provavelmente convive com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou sobrinhos, ou netos. Você compartilha a vida com eles. Será que você não pode falar bem? Ou vizinhos, às vezes você tem vizinhos que são seus amigos. Você pode falar daquilo que você tem vivido com Deus? Pode falar da sua vida? Ou será que na sua vida você só vê derrotas? Entenda, aquele momento onde os discípulos estavam pescando, né? E eles estavam num momento meio perdidos, que Jesus Cristo deu uma missão, né? E de repente eles não sabiam o que fazer. Jesus Cristo fala, olha, fiquem até Jerusalém, aguardem um pouco, mas a ansiedade muitas das vezes toma conta de nós. Quem nunca ficou ansioso, ou com uma prova, ou com uma dificuldade, ou com problemas que você vivencia, com a falta de dinheiro, com a falta de trabalho, com problemas até mesmo no seu casamento, com seus filhos, com os netos. Todos nós ficamos ou podemos ficar ansiosos. Aí que vem uma questão muito interessante. No versículo 4 aparece Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência passar a noite orando. Eu não estou falando vigília dentro de igreja, não.
Estou falando você e Deus. Você e Deus orando, você suplicando, clamando a Ele por uma resposta. Eu já tive uma experiência, aliás, mais de uma experiência dessa. Esse texto aqui, até me perdoem quem está visualizando, se eu até me emocione em ler essa escritura, porque me traz à memória algumas lutas que eu vivenciei, né? Lutas que talvez eu ainda vivencie, o que me testemunha a mim aqui é porque é o tempo todo um exercício de fé e de submissão a Deus. Depois de você passar a noite inteira pescando, esperando vir alguma coisa, não vi nada. Aí aparece Jesus. E muitas das vezes você ora a noite inteira e às vezes você não enxerga a resposta. Os discípulos não reconheceram Jesus Cristo. Eles perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Muitas das vezes, nesse momento, quando você não tem a resposta, alguém pergunta o que você quer que você compartilhe. Muitas vezes vem até você e aí você muitas das vezes não tem nada a oferecer. Você já se sentiu assim? Sem nada para oferecer? Os discípulos não tinham nada para oferecer. Eles responderam: não temos nada. Não pescamos nada a noite inteira. Orei a noite toda e Deus não me respondeu, Jesus Cristo não me respondeu. Aí chega aquela pessoa, aquele vizinho e quer que eu o ajude. Não tem nada a oferecer. Nós estamos num período muito difícil, não é? De pandemia. A nossa volta, eu e minha esposa, nós temos orado muito, porque tem muitas pessoas à nossa volta que têm ficado doentes. Já compartilhei isso num outro vídeo. Há pessoas que estão morrendo, alguns estão internados e algumas pessoas têm ficado ansiosas. Já tivemos casos aqui de pessoas de família, onde a família que nós conhecemos, que pessoas se suicidaram. Nós estamos num momento tão crítico na nossa sociedade, no nosso país, uma guerra de poderes, de vaidades, e aí você se sente tão perdido muitas das vezes, e assim, eu aconselho a igreja, precisamos orar. Orem pelo país, orem para que Deus faça a sua vontade, não que faça a minha ou a sua vontade, você que está ouvindo, mas que Deus faça a vontade dele. Muitas pessoas querem a sua vontade e de repente você se sente assim, fraco, e aí sempre tem alguém que liga para você e diz: como é que vai? Tudo bem? Tal, tudo bem. Puxa, eu gostaria dessa ajuda. Ou você começa a falar com alguém e essa pessoa, você vê, essa pessoa precisa da minha ajuda. Temos um amigo que, como eu falei na outra aula, às vezes eu não tenho postado muito no Face, mas às vezes eu dou uma olhada e vejo algumas pessoas, o que as pessoas postam, e tenho visto pessoas manifestando-se, manifestando o coração, a tristeza, a dificuldade no Face. Uma dessas pessoas compartilhou algumas coisas e também fomos lá, conversamos. A minha esposa dessa vez conversou com a esposa dessa pessoa e viu que ele estava ansioso, né? Bom, o que eu quero dizer com isso Jesus Cristo está dizendo assim, disse Jesus: lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Você acha que não tem nada, mas Jesus te fala assim: lance a rede do lado direito.
Lance a rede. Lance a rede que você vai pegar. Você vai pegar bênçãos, você vai pegar pessoas, porque Jesus Cristo te chamou para você pescar pessoas. Jesus Cristo não te chamou para você ficar discutindo política. Jesus Cristo não te chamou para que você fale mal dos outros. Jesus Cristo te chamou para que você ensine as pessoas sobre Ele, sobre aquilo que Ele mandou. Então, assim, ao invés de você ficar sem saber o que fazer, obedeça a Jesus. Lance a rede, pesque peixe, pesque gente. E eles fizeram isso e recolheram uma rede tão cheia de peixes que quase não conseguiam carregar. E aqui tem dois fatos interessantes nesse versículo, a partir do versículo 7 ao 10. O discípulo a quem Jesus amava, pelo menos na Escritura, disse para Pedro: é o Senhor. E aí, quando Simão ouviu que era o Senhor, vestiu uma capa, né? Pegou, se jogou na água e foi até lá. Sabe o que eu vejo? Urgência. Muitas das vezes queremos que Deus faça algo por nós. Mas quando Jesus Cristo chama para nós seguirmos a Ele, nós não temos urgência. Pedro aqui, não sei se vocês lembram, Pedro havia negado Jesus. Jesus Cristo falou para ele: você 3 vezes vai me negar. E Pedro tinha uma urgência de falar com Jesus. Ele estava incomodado com aquilo. Na primeira vez que Jesus Cristo apareceu, Pedro estava junto, não conseguiu falar. Mas Pedro tinha urgência. A urgência faz com que nós busquemos a solução. Você tem dificuldade de falar, de ensinar? O que você tem feito de urgente para isso mudar? Você tem procurado aprender a respeito de um relacionamento com Deus verdadeiro? Ou ir à igreja basta para você? Você tem aprendido a como ouvir a voz de Deus, ou a voz do pastor basta para você? Ainda que Deus possa falar através do seu pastor, ou através de algum outro irmão, Deus pode usar algum desses para falar com você. Mas você tem procurado ouvir diretamente a voz de Deus? Você tem urgência de obedecer aquilo que Deus mandou, que Jesus Cristo mandou, que era pescar gente? Qual tem sido a sua urgência? Urgência vem acompanhado com a comunhão. Mas como assim? O Evangelho, quero lembrar uma coisa: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Pedro tinha uma urgência de estar bem com Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender eu preciso estar muito bem com Jesus Cristo. Às vezes invertemos. Achamos que fazendo as coisas para agradar pessoas na igreja, estaremos bem com Jesus Cristo. Não. Nós precisamos estar bem com Jesus Cristo. E talvez até muitas das vezes não estaremos bem com as pessoas. Mas como assim? Peraí, está confuso? Não. Porque você fazer a vontade de Deus é uma coisa, e nem todos querem fazer a vontade de Deus. Então, quando você quer fazer a vontade de Deus, é claro que você quer estar com pessoas e fazer o bem a elas, até porque você tem que pescar gente.
mas você precisa botar em primeiro lugar na sua vida a vontade de Deus, não a sua vontade. Nós podemos até lembrar daquela escritura que Jesus Cristo fala: quem não negar pai e mãe não pode me seguir. Primeiro, negar a si mesmo e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Comunhão com Ele. Nós já falamos isso, Deus sempre busca comunhão conosco. Aqui no texto no João 21, versículo 8 diz o seguinte: os outros ficaram no barco e passaram até a praia carregando a rede, né? Pois estavam uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. E aí Jesus disse: tragam alguns peixes, vocês acabaram de pegar. Ou seja, venha para cá, venha se aquecer. Deus está sempre buscando a gente dessa forma. Por incrível que pareça, pode até ser em momentos difíceis, mas Deus está sempre buscando. É aquela questão da fé, lembrando de novo, necessário que creia, que você que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que Ele é bondoso para aqueles que o temem e o buscam. Nós temos citado aqui as Escrituras, né? E essa Escritura de Hebreus, essa que eu estou citando, para trazer à sua memória aquilo que nos traz fé, que é a sua palavra. Precisamos crer nisso. E de novo, continuando no capítulo 21, vem de novo Pedro com a sua urgência, que quando Jesus Cristo pega peixe, o que Pedro faz? Entra no barco, vai lá, arrasta a rede para a praia, e diz o texto que haviam 153 peixes, provavelmente, para quem não pescou nada, de repente 153 peixes grandes, né, por cima, é uma coisa fenomenal. E ainda assim que Pedro foi lá, Jesus Cristo de novo: venham comer, disse Jesus, versículo 12. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Jesus Cristo está sempre servindo. Mostra isso para nós, o serviço. Às vezes é difícil você servir alguém que te faz mal ou te fez mal, ou você já tentou se aproximar dessa pessoa e essa pessoa não quer. Apenas sirva. E o outro conselho: ore por ela. Ore. Coloca ela diante de Deus. Ore urgentemente para que você possa se aproximar dessa pessoa. Já tive também experiências disso, de pessoas que me fizeram mal e eu não queria estar próximo dessas pessoas. Então comecei a orar, porque assim, eu entendia que eu precisava amá-la por causa da Bíblia, mas dentro de mim, não. Eu comecei a orar. Pedi a Deus: Senhor, me ajude a perdoá-la, porque eu não consigo. Me ajude. E, por incrível que pareça, Deus me ajudou. Eu pude, inclusive, conviver com essa pessoa. Inclusive, servir essa pessoa. Então, assim, oração, nós já vimos também isso, e vamos continuar vendo outras vezes, é importante na nossa vida, né? E a urgência é importante na nossa vida. A comunhão é importante. No versículo 15, aí vem aquela pergunta que Deus sempre nos faz em momentos difíceis. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeirinhos, disse Jesus. Eu estou imaginando que assim, estava na praia, muito legal, e conversando, e
eles comeram e de repente, eu não sei se foi na frente dos outros, mas eu sei que foi uma pergunta diretamente para Pedro, talvez um pouquinho separado, não sei, mas Jesus Cristo faz uma pergunta. Você me ama? Lembra? Pedro negou a ele 3 vezes. E ele disse, sim, Senhor, eu amo. E ele fala, alimente os meus cordeirinhos, os meus cordeiros. Ou seja, cuida das pessoas. Os cordeiros seriam as pessoas. Cordeiros seriam aqueles que querem seguir a Jesus e que talvez não tenham oportunidade, que não o conheçam, porque nós que precisamos ir lá mostrar o caminho. E ele disse, alimente. E depois, não sei se foi na mesma hora ou passou um momento, ele chega para Pedro de novo. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. De novo. Sabe, há momentos, isso que eu contei de uma pessoa que eu tinha dificuldade, eu trabalhava com essa pessoa. E uma outra irmã, sabendo do que havia ocorrido, falou para mim assim, Estevão, se te pedirem uma capa, dê também a túnica, não é o que a Bíblia diz? Aquilo foi para mim como se fosse um soco no estômago. Na realidade, é a pergunta, Estevão, você me ama? Eu amo, Senhor. Então alimenta as minhas ovelhas. Isso é muito, às vezes, para nós, é difícil. Como é que eu vou falar para aquele vizinho? Como é que eu vou falar para aquela pessoa, daquela criatura que Jesus Cristo o ama? Aquela criatura é demais. Você tem orado por essa criatura? Você tem urgência por essa criatura? Diga a ela que Deus o ama. E de novo, na terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro desabou. Lembra? 3 vezes Pedro negou Jesus Cristo. E agora 3 vezes Jesus Cristo pergunta para ele se ele me ama. Provavelmente Pedro não conseguia conversar com Jesus Cristo sobre toda a situação. Às vezes já passei por situações onde fico sem graça de conversar sobre algum assunto. Mas olha, se você tem algo que você precisa confessar para alguém ou para Deus, vá e faça. Tem urgência. Sabe por quê? Como Pedro respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas que nós temos vivido ou passado. Precisamos, então, chegar até Ele. E o que Jesus Cristo falou? Então, Pedro, alimente minhas ovelhas. Olha, você diz que é um cristão, ok? Está aqui assistindo uma escola ministerial, certo? Há pessoas à sua volta. Bem, quem você tem orado para que possa conhecer Jesus Cristo? Quem você tem tido como alvo? E eu não estou falando somente, e agora um outro desafio, não é somente convidar a pessoa para ir para a igreja, não. É para que você possa compartilhar a sua fé. Não é você simplesmente compartilhar um livro, não. É compartilhar o que você tem aprendido na palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Lembra que Jesus Cristo falou? Ensinando, ide, ensinai. Jesus Cristo falou uma coisa para Pedro muito interessante. Eu lhe digo a verdade.
quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Para um pouquinho. Vamos lá. Lembra quando talvez você não seja tão jovem, então lembra quando você era jovem? Ou você é jovem e jovem se sente muito confiante, tem força, tem uma vida inteira pela frente, jovem muitas vezes acha que sabe de tudo, muitas vezes eu fiz isso, e você, quando é jovem, você quer curtir, você quer ir para onde normalmente os seus pais ou algum responsável seu não quer deixar você ir. E quando você é mais velho, e alguns idosos podem provar isso, às vezes você não entende muitas coisas, às vezes, e ainda mais no mundo que nós vivemos, que a tecnologia está cada dia, você tem uma coisa nova e você às vezes não acompanha. Eu mesmo às vezes não sei algumas coisas e que isso, já mudou? Puxa! E assim, você precisa de ajuda. Para o banco, vai botar o pulso, a mão, digitar a senha, e como é isso, e como é que faz isso, e é uma complicação, como recebe. Tem pessoas que retiram o dinheiro todo, alguns idosos querem retirar o dinheiro todo porque é uma complicação, mexer com cartão e tal, enfim. E aí você, muitas vezes, se sente levado ou fazendo coisas que às vezes você não quer ir, mas é necessário. No caso de Pedro, Jesus Cristo está informando sobre a sua morte. Mas nós podemos falar para você uma coisa. Depender de Deus é assim. Você é jovem, você quer fazer o que você quer. Mas se você amadurece no relacionamento com Deus, você vai estender as mãos para Ele e diz assim: Senhor, me leva onde o Senhor quer. Me leve onde o Senhor quer. Me diga o que o Senhor quer que eu faça. Por quem você quer que eu ore. A quem eu vou ensinar. Aonde eu estarei. É justamente o que Jesus Cristo disse para Pedro: siga-me. Amadurecimento, urgência, comunhão, resposta, amadurecimento significa que você é um seguidor de Jesus Cristo. Está na hora de estender as mãos e perguntar a Ele: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer que eu vá, Senhor? Para finalizar, Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas o que fazer? Aquilo que Jesus Cristo mandou. Você só vai fazer aquilo que Jesus Cristo mandou se você, de fato, for um seguidor de Jesus Cristo. Não tem outra forma de dizer para você: siga Jesus. Não siga homens. Não siga ideologias. Tenha uma experiência com Ele. Tenha uma comunhão com Ele. Siga a Ele. Tenha urgência de conhecer esse Jesus Cristo, esse Deus. E o mais Ele fará. Deus abençoe.
A paz de Cristo a todos.